nome é Larissa Fontes, faço parte do Elas pelas Exatas e hoje estou aqui para dar continuidade à série do Elas Ensinam sobre Python básico e o tema da nossa aula vai ser listas. Antes de tudo, espero que todos vocês estejam bem e que vocês façam bons estudos e que vocês gostem dessa aula. Para a gente começar um pouquinho, a gente vai começar com o conceito do que são listas. E dentro da ciência da computação, esse conceito ele não está tão distante do conceito que a gente tem de lista no nosso dia a dia. Por exemplo, é muito comum na nossa rotina, quando a gente se refere à lista, a gente fazer uma relação de coisas, né? Podendo ser objetos, nomes, números, enfim, infinitas possibilidades. E dentro da ciência da computação, a gente tem listas como um tipo de variável, que você não precisa se preocupar agora, mas sim se preocupar com o conceito dela, porque essa variável é um tipo de guardar uma coleção de objetos. E aqui, nesse mesmo slide, a gente tem até um pequeno spoiler de como a gente estrutura uma lista no Python. Mas acho que, antes de tudo, antes da gente ir para a prática e ver como isso funciona, é interessante falar que as listas, ela pode abarcar diferentes tipos de variáveis. E se você não lembra o que é uma variável, também não se preocupe. A gente tem uma aula, né, nessa série de vídeos sobre variáveis, vou deixar o link dela aqui, inclusive. E caso você tenha alguma dúvida sobre isso, você pode assistir essa aula. Mas vamos lá, deixa eu me mudar aqui para a gente ir para a parte prática. Acho que vocês estão me vendo. E para começar, eu pensei a gente criar uma lista, vamos supor, de mulheres. Opa, na verdade, está diminuindo o nome, vou colocar mulheres inspiram, né? É uma lista que eu vou colocar nome de mulheres que me inspiram. Então, por se tratar de um nome, vai ser uma lista composta por strings. Se você também não lembra o que é uma string, não se preocupe, vou direcionar o vídeo de aula que tanto fala sobre string e as operações que a gente pode fazer com ela. Mas o importante aqui é que tudo que eu quero que esteja dentro da minha lista vai estar concentrado dentro desses colchetes. E cada objeto diferente que eu colocar nele, eu vou separar ele por uma vírgula. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Davis. O que mais? Tem Bell Hooks. Mais Tracy. Gente, perdão. Não sei o que aconteceu aqui. Eu realmente não sei. Pronto, sumiu. Mas a gente tem também... deixa eu deixar em tela cheia, talvez fique melhor para vocês verem. Enfim, algumas mulheres aqui. Coloquei o nome delas. Peraí, tem uma também que eu lembrei agora. Deixa eu colocar também na riquinha. Ok, fiz a minha lista e eu vou printar exatamente a nossa lista. Mulheres online que inspiram. Aí eu vou dar um run, né? E aqui ele tá exatamente mostrando a lista com todos... Opa! Aconteceu um problema aqui na hora. Ó, tá vendo? Eu não coloquei uma vírgula e olha como ficou. Eu não separei os meus dois objetos, então eles imprimiram juntos. Vamos dar um wrap de novo. Agora tá certinho. Então, basicamente é isso. Bem simples a estrutura de uma lista em Python, né? Você cria ela com o colchetes, né? E tudo que tiver dentro dos seus colchetes são os seus objetos. Lembrando que você precisa separar eles por vírgulas. No caso de se tratar uma string, aqui a minha lista é sobre string, a gente usou aspas duplas, né? Mas você pode também representar por aspas simples. Legal, expliquei exatamente o que é uma lista, né? O conceito geral dela. Mostrei a estrutura dela em Python, mas por que a gente usa lista e não pensar, sei lá, em variáveis? Eu poderia ter 6 variáveis e colocar o nome dessas 6 mulheres dentro uma de cada variável. Por que a gente usa lista, então, né? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou pôr aqui para vocês conseguirem ver. Para que servem as listas, então? Bom,
Eu acho que trazer um exemplo fica mais visual do que a gente usa uma lista. Vamos pensar, eu, Arissa, quero fazer uma pesquisa com base nas horas de estudo que eu faço por dia durante um mês. Ok, então pense assim, eu tenho 30 variáveis e todos os dias eu vou ler no meu teclado a quantidade de horas que eu estudei naquele dia. E aí, ao final disso tudo, eu quero fazer uma média do quanto eu estudei durante um mês. Tipo, média das horas que eu estudei durante um mês. Pense só, se eu colocasse 30 variáveis, se eu adicionasse, por exemplo, cada hora de dia em uma variável diferente, ao todo eu teria 30 variáveis. Eu teria que somar uma por uma dessas variáveis e depois dividir por 30. Parece uma coisa um pouco, como posso dizer, trabalhosa. Você ficar somando 30 variáveis, tipo, uma por uma, é muita coisa. E a lista, ela é exatamente um tipo de variável no qual você consegue armazenar mais de um dado. Então, assim, é muito importante a função da lista. Ela evita a gente, aqui nesse exemplo que a gente colocou, fruta 1, fruta 2, fruta 3, ela evita que a gente crie variáveis diferentes para adicionar um dado. A gente tem, tipo, uma única variável considerando todos os meus dados. Do exemplo que eu dei, das horas, né, de estudo por dia, a gente vai ter uma variável só com 30 dados diferentes. Então, assim, faz muita diferença. Aqui ele mostra, né, o mesmo exemplo que a gente estava tratando no outro slide, o como é muito melhor a gente escrever como uma lista. E para ilustrar isso, acho que seria interessante a gente... Peraí, acho que eu dei spoiler. Seria interessante ver um pouquinho como é que isso funciona na prática. Deixa eu me pegar aqui. Gente, uma pessoa confusa com a tecnologia, mas cá estou eu. Voltei. E aí a gente vai fazer agora um exemplo disso que eu dei, sei lá, criar dia 1 igual a 2 horas. Estudei 2 horas. Dia 2, eu estudei 4 horas. No dia 3, eu estudei 5 horas. No dia 4, eu estudei 3. No dia 5, eu estudei 6 horas. Legal, agora eu quero fazer uma média disso, né? Então, média. Chamar de média, e aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar cada variável, olha isso. Dia 1 mais dia 2 mais dia 3, dia 4, dia Opa, faltou um mais ali, já volto. Underline 5 aqui, faltou um mais. Opa, pronto. Nossa, gente, o que eu fiz aqui? Tá. Ok, tudo certo. Deixa eu dar um espaço. Me incomoda o fato de não ter espaço. Aqui, vou dividir então por 5. E aí, eu vou printar minha média. Print média. Tá. Eu vou dar uma. E deu 4 minha média. Mas você viu o trabalhão? Eu tive que escrever uma variável, uma por uma, somando. Imagina se eu tivesse 30. Ia ser muita coisa. E se eu tivesse uma lista, seria muito mais fácil. Por exemplo, vou chamar lista horas. Igual a, vamos lá, 2, 4, 5, 6. Opa, não. 2, 4, 5, 3 e 6. Legal. Legal, que agora a gente tem uma lista com todas essas variáveis. A gente tem uma única variável que está armazenando mais de um dado. Mas vamos voltar agora para a nossa apresentação, para aparecer. E vamos dar continuidade. Que a gente está falando sobre o que a gente pode fazer com uma lista, né? Quais as possibilidades que a gente tem de trabalhar em cima de uma lista. Para um acaso, se eu quiser, sei lá, acessar um único item da minha lista, será que isso é possível? Porque a variável, quando você coloca ela uma a uma, ela te dá essa possibilidade, né? Se eu quisesse acessar só o dia 5, eu poderia ir lá e no dia 5. Mas dentro da lista, tem como a gente tem que fazer isso? Sim, tem como a gente fazer isso. E a gente vai ver um pouquinho disso agora. Porque dentro da nossa lista, cada objeto, ele é identificado por um índice. E é muito importante, que eu acho que talvez você já tenha se deparado em algum outro
vídeo falando sobre o índice, que dentro da ciência da computação é muito usual a gente começar contando do zero. Então, a gente nunca começa a nossa contagem do 1, e sim do zero. Dentro dos índices vai ser a mesma coisa. Por exemplo, aqui, maçã não é o meu primeiro objeto, ele é o meu objeto que está na posição 0. Banana é o objeto que, se você estivesse contando do 1, seria em 2, mas no caso da ciência da computação, é o objeto que está no lugar de índice 1, e assim por diante. Vamos ver como isso fica melhor na prática? Peraí. Opa, pequeno spoiler do que a gente pode fazer. Show! Ai, gente, sou muito confusa com a tecnologia. É real oficial mesmo. Deixa eu me passar pra cá. Legal, vamos lá. Vamos usar essa... Deixa eu só, pra não virar uma bagunça. Opa. Colocar um comentário aqui. Pra não ficar bagunçado. Pintar a tela. E eu quero, por exemplo, acessar o meu dia 4. O único dia que eu quero acessar é o dia 4. Então, se o meu 2 é a posição 0, 1, 2, então o meu dia 4 é a posição 3. Então, vamos lá, sei lá, eu quero print, você vai fazer o quê? Lista, underline, horas, você vai abrir o colchete, né, que seria a nossa lista, e você vai colocar o índice do objeto que está dentro da sua lista. Então, aqui no caso, é o 4 que eu quero printar. É o 4? Não, na verdade é o 3, perdão. É o 3. É o dia 4, mas é o dia 3. Vamos ver o que acontece? 3, que é exatamente a quantidade de horas que eu coloquei no dia que eu estudei no dia 4, não é? Só que como a gente começou a contar do zero, ele fica na posição 3 dentro da minha lista. Então, sei lá, se eu quisesse printar a primeira posição, ia ficar lista, horas, eu ia colocar um 0. Vamos lá, vamos ver o que acontece. 2, que é exatamente a quantidade de horas que eu estudei no primeiro dia que está na minha posição 0 da minha lista. Então, quando você quer acessar um único objeto dentro da sua lista, você precisa saber exatamente a posição que ele está ocupando dentro dessa lista. E aí, para printar, é só você colocar o nome da lista, utilizar o colchetes, e dentro desse colchetes você coloca o índice da posição do seu objeto. Bom, isso ajuda bastante quando a gente tem uma lista e a gente quer acessar um único dado, e é bem interessante essa aplicação. Vamos lá. Vou voltar para a nossa linha. Esperar ela aparecer para não atrapalhar. Ok, colocar em filas. E aqui a gente está só demonstrando com outro exemplo, né? O das frutas. Como que a gente faz para tirar cada objeto dentro dessa lista, um por um. E acho que vocês viram na nossa última aula sobre loops, que é muito interessante a gente trabalhar com loops, que a gente também consegue fazer isso dentro das listas. E é muito interessante mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma aplicação, talvez um pouco para frente, que a gente não vai ver nesse curso, sobre uma aplicação de loop. É muito possível a gente criar matrizes, porque matrizes nada mais é do que uma lista dentro de uma lista, meio confuso, mas vocês não precisam se preocupar. E loops ajuda muito quando a gente quer preencher cada posição dentro da nossa matriz. A gente usa sempre um laço de repetição. É bem interessante. E aí, né, acho que no slide passado, deixa eu voltar aqui, peraí, sem spoiler, eles estavam pensando como você escreveria o seu código usando um loop para printar um por um deles, né? E eu vou dar um exemplo, vai ser até mesmo com esses de frutas, do como a gente pode usar esse tipo de laço de repetição. Então, eu vou me mudar para cá, para vocês me verem. Vou também apagar isso, porque a gente não vai usar, mas eu vou pegar uma lista chamada frutas. E aí eu vou colocar algumas frutas. Banana, uva, melancia.
Gente, eu dei um exemplo, assim, que eu acabei de apagar, mas vocês viram, né, a diferença de como a gente escreve uma lista com string, né, que a gente usa exatamente as aspas, tanto simples ou dupla, e quando a gente vai escrever uma lista com números, né, podia ser int, float, você não precisa do uso das aspas. Melancia, o que mais que a gente pode colocar aqui? Morango. Então, essa é a ideia de fruta. Mas vou colocar essas frutas aqui. Ok, agora a gente vai printar a nossa lista em loop. Então, for fruta em frutas, né? Importante falar aqui que se você não lembra dessa sintaxe do loop, eu vou deixar um card pro vídeo que a gente fala exatamente sobre isso. Então, não se preocupe, vamos nos concentrar agora em como a gente vai usar o for dentro da lista, mas se você não lembra, você pode voltar nesse vídeo. Então, vamos lá. Print frutas. O que vai acontecer aqui? Um spoiler, né? Porque eu tava fazendo aqui, deixa eu limpar. A gente vai printar a nossa lista a quantidade de elementos que tem dentro dela. Então, nesse caso, a gente tem 4 elementos. Então, a minha lista ela vai ser printada 4 vezes. Vocês já tinham visto um spoiler, mas só voltando aqui. Bacana, né? Eu acho muito interessante listas, assim. Para mim, listas é um dos pontos mais importantes de Python, porque você usa lista para muita coisa, como exemplo que eu dei para vocês, da matriz. Então, assim, tem muita aplicação. Você consegue fazer um gráfico, juro, só fazendo uma matriz que utiliza listas. É bem ampla as aplicações de listas. Mas voltando aqui, né, para o nosso slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o range, né, que com certeza vocês viram dentro do vídeo de loop também, que o range é uma função nada mais, nada menos que ela usa uma lista de números. E o que acontece? Quando a gente usa o range, né, dentro de um for, usando uma lista, ela vai printar elemento por elemento dentro da sua lista. Então, vamos lá, aqui ele deu um exemplo que se eu estou fazendo um for de número no range de 5, equivale a você ter um for do número em uma lista que vai de 0, 1, 2, 3, 4. Porque você tem que sempre lembrar que dentro da ciência da computação a gente sempre começa a nossa contagem do 0. Então é muito importante isso. Vamos ver um pouquinho dessa aplicação. Sempre aperta o botão errado, né? Voltar para o modo de apresentação, só para depois não dar problema. Bom, vamos lá. Eu vou aparecer aqui em cima. Voltei. Vamos lá. Deixa eu apagar isso. Eu vou começar uma lista nova. Uma lista de livros. Então, uma lista de livros aqui. As mentiras de Napoleão. Um dia arcano. O nome do vento. Também tem aprendiz de assassino. Tô aqui colocando uns livros que eu gosto, tá? Então, fiquem à vontade para vocês fazerem a lista de vocês. Lugar nenhum. Também tem... Deixa eu pensar... Duna, que inclusive vai lançar o filme agora, estou bem animada, é muito bom, recomendo. Tá, tudo certinho, beleza. Eu tenho uma lista que tem exatamente 6 elementos. E agora eu vou usar o range para percorrer ela quando a gente quiser pintar. Então, for k. Pode ser uma qualquer outra variável, poderia, sei lá, chamar de livro em range, e aí eu coloco esse range, nesse caso, como é uma lista de 6 elementos, eu vou colocar 6, lembrando que ele sempre começa a contar do 0 dentro da lista, mas isso não interfere no seu range, porque, por exemplo, meu range é de 6, eu tenho 6 elementos, a única diferença para nossa lista é que ela vai começar a contar do 0, mas continua tendo 6 elementos, tá? Então, print, vou colocar livro aqui, livros, né? Aí a sintaxe de quando a gente quer pegar um único elemento, né?
Então, eu vou colocar aqui livro, porque o livro, essa variável livro no meu for, ele tá percorrendo cada elemento dessa minha lista de range, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, vamos lá. Então, aqui ele printou um por um. Ele printou as mentiras, Loco Amor, Navio Arcano, Nome do Vento, Aprendiz de Assassino, Lugar Nenhum e Tuna. Perfeito, né? Vamos voltar aqui para nossa aula. Me moldar, sempre uma viagem, né? Bom, legal. A gente viu essa aplicação. E agora, quando eu quiser, por exemplo, pegar mais de um caractere, porque ali você viu que ele foi printando um por um, né? Mas e se eu quiser, sei lá, printar só 2 elementos no meio da minha lista? Como é que eu faço isso? A gente pode trabalhar com o índice, né? Que eu comentei um pouco antes sobre o índice de cada elemento dentro da sua lista. Então, aqui a gente tem uma nomenclatura, mais ou menos bem usual, para vocês entenderem como isso funciona. Quando a gente quer printar isso, o que a gente coloca? A gente coloca print, o nome da nossa lista, né? E um colchetes, porque a gente usa essa mesma, como eu posso dizer, estrutura quando a gente quer pintar um único elemento, né? A gente coloca entre colchetes o índice, que é a posição do nosso elemento dentro dessa lista. E aqui a gente tem, se você separar ela por 2 pontos, você tem primeiro o início. Então, se eu quisesse colocar, sei lá, 0 e colocasse numa lista de 6 elementos, colocasse 3. Então, ele ia sempre pegar do 0 até o 2. Ele não ia chegar até a terceira posição, por quê? Porque o fim, dentro do nosso trabalho de índice com a estrutura de Python, ele é exclusivo. Então, você tem sempre que pensar nisso, porque é muito importante. Já vi muita confusão, até eu mesmo, quando vou programar, sempre confundo muito isso, de que o fim, ele nunca conta. Então, ele sempre conta um a menos. Então, vamos ver basicamente como é que a gente vê isso em prática. Primeiro, eu vou trazer esse exemplo aqui no slide, que é a mesma lista de frutas dos slides anteriores. Aqui eu quero um print da fruta 1 até o 2. O que vai acontecer aqui? A única fruta que ele vai printar é a banana, porque ele não conta o elemento 2. Lembrando que a nossa lista, ela sempre começa contando 0, não é o 1, lembra? É 0, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. No caso, ele só ia printar a banana. Por quê? Porque o 2, ele é exclusivo, então ele não está sendo considerado na conta. É como se eu tivesse literalmente do 1 até 1. Mas vamos ver melhor isso, né? Acho que fica mais fácil ilustrar. Já me mudar, porque eu sei que lá só consegue me ver por aqui. Vou fazer até mesmo com isso aqui, né? Ó, vou colocar um print, livros, e aí eu vou usar aquela mesma sintaxe utilizada ali. 1 e 2. O que isso vai me printar? Vai printar só navio arcano, certo? Então, vamos lá. Navio arcano, entendeu? Porque eu fiz essa divisão. Ele considera isso aqui como 0, porque a gente sempre conta do 0. E aqui ele não pega, porque ele é sempre exclusivo, enfim. Mas, por exemplo, se eu quisesse pegar... meu meio, sei lá, do nome até o aprendiz de assassino. Então, ia começar do 2, e até o 4. Vai acontecer. Ele pegou o nome do vento e pegou o aprendiz de assassino. Então, é sempre você soma 1, pensando, se você quer, por exemplo, quero printar até o 4, eu sempre somo 1, né? No caso aqui, eu falei 4, mas a gente tem que sempre pensar que ele tá contando do 0. Então, é meio confuso isso, mas com o tempo você consegue pegar isso e fica bem tranquilo. Voltando aqui para os slides. Gente, desculpa, porque eu sei que eu tô esquecendo de deixar em tela cheia. E eu confusa com isso de novo. Vou me deixar aqui, porque senão eu vou perder muito tempo. Perdão, gente. Tô dando spoiler de tudo que tá acontecendo. Mas isso a gente já viu. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o intervalo, né? Quando você usa uma nomenclatura onde você só coloca os 2 pontos e o que está do lado direito dessa nomenclatura, o que acontece? Você
já pega o início total dele, você está considerando desde o zero elemento até um fim. Então, excluindo sempre um número, né, que tá dizendo aqui no slide, mas você sempre tem que pensar que o final é exclusivo. E aí, se você quer por exemplo, uma aplicação onde você pega só o início, você quer que vá até o fim, eu quero começar a minha contagem da minha posição 2 da minha lista. Então, você coloca o valor ali, que seria o 3, que seria o 1, na verdade, e deixa com os 2 pontos, porque ele vai até o final da sua lista. E aí, se você coloca só um colchetes com 2 pontos, bom, ele pega todos os valores. Bom, vamos voltar aqui pra gente ver isso. Deixa eu colocar em tela cheia. Então, a primeira aplicação que eu falei é você colocar que vai pegar o início e eu quero que vá até o 4, né? Então, tá. Faltou um colchete de parênteses, perdão. E nesse exemplo, ele pegou desde o começo, que foi as mentiras de Laclamora, até Aprendiz de Assassino, que está na posição 3, porque lembrando, a gente sempre começa contando do zero, é muito importante a gente lembrar disso, e que o final dessa sintaxe, ele é sempre exclusivo. Nós vamos continuar fazendo as aplicações, porque agora você definiu um começo e colocava 2 pontos e ele até o final da sua lista. Então, eu quero que comece na minha posição do navio arcano, que no caso é a posição 1. Então, vou colocar 1, 2 pontos e vamos ver o que acontece. Ele tem que printar do navio arcano até Duna. Ele printou do navio arcano até Duna, isso mesmo. E aí, se eu colocar a última sintaxe que a gente viu, que é só 2 pontos, o que vai acontecer? Ele printa toda a minha lista, entendeu? Bem interessante. Vamos voltar lá. Vou me deixar aqui mesmo, porque é sempre uma loucura tentar me mudar. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre outros exemplos que a gente tem de aplicação com lista. Eu vou demonstrar bem rapidamente, porque a nossa aula já tá ficando bem grandinha, mas eu vou tentar dar uma demonstração para pelo menos vocês terem uma noção do que é isso, né? Peraí. Filmes. Eu voltei para o começo da minha apresentação. Bem bacana, né? Já disse, sou bem confusa com a tecnologia, mas a gente estava... Peraí, a gente estava nesse slide. Saí do modo de tela cheia. Bacana. Tá. Vou tentar dar uma demonstração só do que eu acho mais ou menos importante, tipo append. Eu posso sempre estar trazendo novos elementos para minha lista, então assim, minha lista já está criada, eu posso simplesmente adicionar um novo termo para minha lista. Então, em livros aqui, eu uso a sintaxe .append, e aí dentro de um parênteses eu coloco o que eu quero adicionar dentro dessa lista. Então, deixa eu pensar um livro que a gente pode estar adicionando. Sei lá. Agora me veio um branco. Gente, veio um branco assim. Tá, festa da insignificância. Insignificância, tá difícil hoje. Tá, vamos lá. Aí eu vou dar um print em livros. Ó, ele sempre coloca na minha última posição da lista, ou seja, ele tá adicionando a minha última posição, esse último objeto que eu adicionei na minha lista, né? A gente também viu aqui, deixa eu tentar lembrar, deletar itens de uma lista, legal. Então, a sintaxe, aqui eu vou colocar aqui antes, por exemplo, eu quero retirar aprendiz de assassino, né? Então, eu vou usar a sintaxe de del, aí parênteses, livros, o nome da minha lista, e dentro desse colchetes, o elemento, né, vai ser o índice do elemento que eu quero deletar. No caso, aprendiz de assassino, lembrando que a gente sempre começa a contar do zero, ele está na posição de índice 3. Então, eu vou deletar isso aqui, aí eu vou printar livros embaixo de novo. Então, aqui, ó,
A gente tem a festa de dor e insignificância e a gente tem a deletação da nossa posição 3, que é aprendiz de assassino. A gente também viu naquele slide falando sobre a função length, que na verdade essa função length ela consegue dar o tamanho da sua lista. Então, no caso, vou printar aqui, print length livros. Então, ele vai basicamente printar embaixo, vou até dar uma hashtag aqui para mim confundir. Opa. Ele vai printar o tamanho da minha lista. Então, vamos lá. 6. Então, ele sabe exatamente que a minha lista tem 6 elementos. Se eu colocasse um print length de livros antes de eu deletar um dos meus objetos. Então, vamos lá. Ele vai printar 2 números. 7, porque eu não tinha deletado ainda o aprendiz de assassino. E depois que eu fiz essa deletação, eu pedi para ele printar de novo. Então, ele já me deu 6 elementos. Voltando aqui, né, para o nosso slide. Eu confuso. Aqui, voltei para a posição. E, bom, acho que a gente encerrou nossa aula, né? Quero agradecer a todos que vocês tenham ficado aqui até agora, porque eu sei que essa aula ficou um pouco maior do que todas as outras, mas é porque realmente tinha bastante coisa para falar sobre listas, né? Porque é uma grande aplicação do Python. A maioria das coisas que você faz utilizando lista, então é um conceito bem importante. Saber trabalhar com as listas também é. E fico muito feliz, assim, de todos que estiverem conseguindo até aqui. Espero que vocês não tenham dormido. Sou um pouco confusa, então desculpa qualquer coisa. Mas é isso. Acho que eu também vou deixar meu e-mail nos comentários. Qualquer dúvida a gente também tá, tanto pelo Facebook, pelo Insta. Vocês podem também deixar dúvida que vocês tiverem dentro dos comentários. Estou sempre olhando, vou adicionar meu e-mail, porque é um meio de comunicação que eu tô bem ativa. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. E não se esqueçam de dar like no nosso vídeo se você curtiu dele, se você gostou dele. E também se inscrever no nosso canal para sempre estar acompanhando, né, todas as notificações novas que a gente está postando coisas. Enfim, tchau, tchau!